Segunda-feira, dia 1º de setembro, Bitcoin $109.100. E Bitcoin continua fraco aqui no curto prazo, brigando em resistências importantes. Galera, nesse vídeo eu quero atualizar com vocês o que eu estou vendo aqui no Bitcoin, o que eu pretendo fazer no curto prazo, se eu acredito numa maior correção ou se a gente vai subir. E também, além disso, mostrar para vocês o que eu estou fazendo nesse exato momento no mercado cripto. As trades que eu tenho abertas aqui, os shorts, na grande maioria do mercado em várias operações diferentes. E eu também quero compartilhar com vocês as minhas estratégias nos próximos dias para continuar subindo aqui e me mantendo no ranking mundial de todos os traders do mundo com mais lucro aqui na Bybit. Nesse exato momento, a gente está em 28º aqui do ranking. A gente está aqui batalhando com diversos outros traders do mundo inteiro e a gente está em 28º trader com mais lucro do mundo. Então eu quero mostrar para vocês a minha estratégia para continuar mantendo nessa posição e até mesmo subir nesse ranking, beleza? Bom, pessoal, cara, aqui no Bitcoin, eu quero analisar com vocês 3 cenários. Curto, médio e longo prazo. Vamos começar primeiro pelo curto prazo aqui, cara. No curto prazo, a situação do Bitcoin é um pouco complicada. A gente tá nesse padrão que a gente rompeu para baixo. E aqui, cara, a gente continua sem conseguir fazer um pivôzinho de alta. Então reparem que a gente tem topos e fundos descendentes aqui em todo o tempo gráfico. Enquanto a gente faz isso, a gente tá na tendência de baixa e como o próprio nome da tendência diz, a tendência é continuar a baixa. E no curto prazo tá um pouco complicado, porque a gente está vendo a dominância do Bitcoin basicamente caindo ou lateralizada, né? Enquanto a gente estava nessa região. Reparem aqui como que o Bitcoin ele está caindo esses últimos dias e a dominância do Bitcoin, cara, ela está basicamente lateralizada. Isso é péssimo. Enquanto a dominância do Bitcoin estiver mais ou menos nessa região, que é uma região extremamente esticada aqui embaixo, eu não acredito que o Bitcoin vai conseguir fazer uma recuperação. Agora, nas últimas horas, a gente está vendo um movimento de alta, igual a gente viu aqui, né? Só que sempre que a gente começa a subir, depois a gente tem movimentos corretivos. O que a gente quer ver no Bitcoin para essa tendência de baixa aqui, começar a cair e a gente começar a subir. Reparem, olha, que como agora que a gente começou a subir forte a dominância, olha como que o Bitcoin aqui, ó, no curto prazo, começou a subir também. Então, se a gente vê essa dominância começar a subir aqui, o Bitcoin começar a ganhar força frente ao mercado, cara, pode ser um sinal de que um fundo tá próximo. Enquanto a dominância não começar a fazer esse movimento, eu não acredito que um fundo tá próximo aqui, e eu acredito que a maior probabilidade é a gente continuar caindo. Bom, dito isso, o que eu estou fazendo nesse exato momento e onde eu pretendo me posicionar no Bitcoin? Cara, se a gente começa a subir aqui, com a dominância subindo, a dominância caindo, aqui é uma região de proteção para mim, porque a gente está em uma tendência de baixa, a maioria do mercado vai tentar vender e a pressão vendedora vai entrar forte. Então, caso a gente recupere aqui, no curto prazo, a gente pode olhar para continuar fazendo o quê? Os nossos shorts de proteção. Então, a gente está em diversos shorts aqui nesse exato momento. Olha, a gente tem short em Jupiter, short em TED, short em Solana, que inclusive são operações que eu enviei lá no nosso grupo VIP do Telegram. Olha, eu enviei o short de AVAX aqui, a gente viu o short da LTC. A maioria das trades que eu faço na minha conta, cara, eu envio lá no grupo VIP para vocês. Lembrando, é 100% gratuito, o link tá na descrição desse vídeo. Se você quiser fazer parte, é só clicar aí embaixo. Mas bom, então caso a gente suba aqui no curto prazo, cara, eu vou estar olhando pra gente fazer alguns shortzinhos reais, principalmente porque aqui a gente tem várias resistências importantes, né? A gente tem primeiro que recuperar o 110, que é para voltar acima dessa linha de tendência, voltar acima, olha, dessa resistência importante aqui. Então a gente tem que brigar e recuperar aqui o 110. E depois do 110, o nível mais importante de todos que a gente tem é aqui o 113. A gente precisa de recuperar o 113, fazer um pivô aqui em cima para a gente continuar a tendência de alta. Enquanto a gente não chega nessa região, a situação do Bitcoin é um pouco complicada aqui no curto prazo. Então eu olho para me proteger o quê? Com shorts de hedge nessa região. Bom, Mac, isso quer dizer então que o Bitcoin vai vir aqui em 113 direto? Não, esse aqui é um dos cenários. Qual poderia ser o outro cenário? O outro cenário seria a gente vir perder essas bases e ir a níveis mais a fundo. Aí a gente teria uma oportunidade de investimento. Investimento de longo prazo, Mac? Não, é uma oportunidade de trade. Eu já falo sobre longo prazo com vocês e questão de investimento de longo prazo. Aqui a gente vai ter uma oportunidade clara de trade em Bitcoin para mim. Se a gente colocar a nossa nuvem vermelha aqui, a gente tem o nosso primeiro nível onde eu estaria de olho para fazer investimento, que é aqui nos $105.000, até um pouquinho mais abaixo. Essa seria uma região, provavelmente, onde eu entraria em uma trade, um swing trade aqui no Bitcoin, tá? E eu estaria de olho neste nível até o final da nossa nuvem vermelha aqui no diário, início do diário, né, no caso, que seria aqui nos $101.000. Ou seja, entre os $101.000, entre $101.000 e entre os $105.000 é uma região de olho para poder fazer uma tradezinha aqui no Bitcoin, caso a gente corrija,
principalmente se a gente fizer este movimento em um flush, e além do flush, a gente vê essa dominância do Bitcoin subir. Então, o que eu gostaria de ver aqui no Bitcoin no curto prazo? Primeiro, dominância subir, tá? Então, essa dominância começar a subir um pouquinho, e quando essa dominância subisse, se a gente estivesse caindo nesse cenário, gostaria de ver um flush na casa dos 105, 101 mil dólares. Isso seria sinal de investimento. Aqui eu estaria posicionando trades para poder surfar um long e quem sabe a gente renovar as máximas nos próximos dias. Esse é o cenário ideal para poder fazer uma trade aqui no Bitcoin. Mac, quer dizer que então que o Bitcoin vai cair em 101, eu posso vender aqui e vou comprar em 101. Não, não foi nada disso que eu quis dizer. Isso aqui é uma oportunidade de trade que a gente tem no Bitcoin com bom risco, retorno. O nosso papel como trader não é adivinhar o futuro. Não é adivinhar se o Bitcoin vai vir daqui para 113 ou daqui para 103. É ter uma estratégia clara para o quê? Para ambos os cenários. Por quê? Porque agora, com o Bitcoin aqui nos 109, não tem o que fazer. Não tem o que fazer com nada com o Bitcoin no 109. A gente não vai chegar e vai comprar Bitcoin aqui, a gente não vai abrir uma trade no Bitcoin aqui. Muito pelo contrário, agora, no curto prazo, a gente está brigando em uma resistência importante. A gente está aqui, olha, em uma resistência super importante. Então aqui no curto prazo, a gente já tentou bater aqui algumas vezes e não conseguiu. Olha, a gente foi rejeitado aqui uma vez, foi rejeitado aqui uma vez, tem chance de rejeitar aqui de novo. Então você abriu uma trade, você vai fazer o que aqui no Bitcoin? Abrir um long? Abrir um short também, que não faz sentido, a gente pode vir, fazer aqui e voltar a cair. Você não tem, sabe onde você não tem o que posicionar aqui, cara? Olha, você não consegue postar um stop loss, você não consegue postar um alvo, fica ruim, tá? Então aqui pra mim não é região de trade no Bitcoin, não tem o que fazer. Então, como a gente não consegue prever o que vai acontecer agora, a gente vai montar uma estratégia para os dois cenários mais prováveis. Ou seja, caso a gente suba, a gente vai continuar nos protegendo em short hedge em várias altcoins, igual a gente já vem fazendo, olha, já vem surfando e tendo um lucro sinistro aqui em várias altcoins. O Jup, a gente com 150 mil reais de lucro, mais 50 mil. Então aqui tem 200 mil, aqui tem 320 mil, aqui tem bastante lucro aí em várias operações, né? Enfim, mas... Então é isso, tá? Esses são os dois cenários principais para mim e essas são as minhas estratégias em ambos os cenários. Beleza, agora que eu já comentei sobre essa ação no curto prazo, vamos falar sobre longo prazo. Longo prazo a gente está em movimento corretivo, beleza, é normal. A gente só tem que saber até onde esse movimento corretivo vai vir. Por quê? A maior probabilidade é sim a gente formar o fundo aqui e começar a subir. A maior probabilidade não é esse aqui ser o topo do ciclo, não é a gente começar a perder esse aqui a partir daqui, formar uma tendência de baixa e visitar os 80 mil dólares. Muito pelo contrário, eu acredito que aqui, olha, a gente tem um suporte muito importante, que é a região dos 98, onde eu não gostaria de ver o Bitcoin perdendo, e eu acredito que é bem improvável que o Bitcoin perca esse fundo. A gente tem muita chance de formar um fundo acima dos 98 para continuar a subir, exatamente por isso que eu estou de olho para abrir uma operação de long aqui. Mac, porque você vai comprar em longo prazo então? Cara, longo prazo a gente precisa de uma correção maior. Olha, aqui a gente teve uma correção de 32%. Foi a última vez que eu fiz um investimento de longo prazo, uma compra spot no Bitcoin. Aqui a gente está caindo 13%. Pô, depois que o Bitcoin chegou aqui no ciclo, me está subindo 700%, eu vou fazer uma compra de longo prazo porque a gente caiu 10%. Não faz sentido, sabe? Agora, aqui que o Bitcoin caiu 30%, faz sentido. Aqui que o Bitcoin caiu 30%, faz sentido. Mac, se o Bitcoin chegar aqui e cair 30% a partir daqui, você vai comprar para longo prazo? Não vou. Por quê? Porque a gente perdeu o nosso suporte importante aqui nos 98 e talvez comece a ficar um pouco feio a nossa tendência. Quer dizer que a gente não vai reverter? Não. Inclusive, caso a gente perca aqui, pode ser que a gente faça um fundo macro e volte a subir? Sim. Não, isso, galera, é futurologia, não tem como a gente querer prever o preço aqui, tá? Mas vamos supor que ele faça um cenário aqui. Você vai falar, aqui era bom para comprar Bitcoin no longo prazo. Pô, depois que ele subiu, sim. Mas vamos supor que ele tá aqui, você não sabe se ele vai subir ou vai cair. Isso é uma boa região de investimento a longo prazo? Não é. A gente não tem bom risco e retorno para abrir uma trade aqui. Porque caso a gente perca esse fundo, a gente aumenta a probabilidade de um bear market. Beleza? Então, olha como é que o mercado é dinâmico. Olha como que as estratégias mudam. Beleza? Mas, bom, isso aqui é bem lá pra frente, né? Um futuro muito distante. Vamos olhar o que a gente tem agora. O que a gente tem agora é uma correção saudável, um movimento de alta, a gente estava muito esticado, a gente rompeu as máximas históricas, nada normal do que a gente corrigir para voltar a subir. Então, zona de trade em Bitcoin, zona de short hedge em altcoins, principalmente acompanhando aqui a nossa dominância, que eu gostaria de ir subindo no curto prazo, beleza? Bom, agora falando de ETH. Cara, Ethereum. Velho, o Ethereum pra mim ainda deve buscar seus fundos, a gente está surfando um short de Ethereum desde aqui do topinho, estamos fazendo bastante grana nessa operação, mas nosso objetivo aqui, cara, eu ainda acredito que o Ethereum tem bastante espaço para cair um pouquinho mais, tá? A gente está aqui e rompeu a nossa LTA, eu gostaria de ver o Ethereum chegando pelo menos na região dos 4.200, pode ser que no curto prazo a gente suba um pouco mais, depois a outra cair, pode. O curto prazo aqui, da maioria das criptomoedas está um pouco nebuloso. Por isso que eu estou falando, cara, não tem o que a gente fazer nessa região. Não tem por que chegar e fazer algo aqui ou fazer algo aqui. Agora aguardar um pouco e o quê? Esperar uma boa região de risco retorno para, primeiro, a gente ficar de olho em operações de compra e long em ETH. Max, você não vai comprar Bitcoin, você vai comprar ETH? Cara, o ETH eu tenho interesse sim. Se a gente chegar aqui na região dos 3.800, 3.600,
é uma região que eu tenho interesse em selecionar posições em Ethereum. Por quê? Cara, primeiro, a gente rompeu aqui as máximas sem continuação da alta, tá? Então, isso aqui já mostra que a gente deve ter uma correção no curto prazo. Então, eu acredito que sim, o Ethereum tem bastante probabilidade de visitar pelo menos $4.000, mas para eu comprar Ethereum no longo prazo, eu gostaria de ir pelo menos ele em 3.800, 3.600. Quer dizer que ele vai chegar lá? Não. Eu acredito que tem bastantes probabilidades? Tem, tá? Eu acredito que tem bastante probabilidade do Ethereum chegar lá, mas não quer dizer que ele vai. Então, eu só vou comprar se o Ethereum chegar lá? Sim. Se o Ethereum chegar nessa região, eu invisto nele. Se não chegar, a gente não investe, a gente continua surfando nosso short e finaliza o nosso short aqui no curto prazo, na região de suporte mais próximo que a gente tem, que é o 4.200, olha, 4.200 e $4.000, tá? Essa é a região onde eu vou estar encerrando o meu short em ETH, e essa é a região onde eu vou estar de olho em investimentos de longo prazo no ETH. Bom, e Solana? Cara, Solana aqui pra mim é o que tá desenhado aqui já. Basicamente, eu quero guardar uma retração. Se a gente colocar aqui no diário, a gente tem que traçar primeiro uma Fibonacci. Se a gente for deste movimento inteiro aqui, cara, essa seria uma região de compras de longo prazo em Solana pra mim. Ou seja, entre 176 e $170 é uma compra de longo prazo aqui em Solana. Mac, por que você vai comprar Solana a longo prazo aqui? Bom, primeiro eu gostaria de ver o quê? A dominância do Bitcoin subir. Então, se eu ver essa dominância do Bitcoin subir, com a Solana chegando nessa região aqui forte, aqui vai ser zona de compra pra mim. Por quê? Porque eu realizei bastante lucro aqui. Eu realizei lucro aqui na Solana em 110, eu realizei lucro aqui na Solana em 105, 210, né? 210, 205. Então, caso a gente volte aqui pra região dos 185, 170, eu vou estar olhando pra poder fazer uma compra em Solana. Inclusive, a gente vem avisando isso lá no grupo do Telegram. Eu comentei com vocês que eu tava vendendo Solana lá em 205, tá? Então, se você quiser acompanhar todas essas minhas compras e vendas de moeda, é só entrar no link da descrição aí do vídeo. O link tá aqui embaixo, ele é 100% gratuito e você pode acompanhar essas operações, tá? Então, Solaninha, gostaria de uma retração, essa zona de FIBA aqui, a gente tem vários suportes importantes, olha, a gente tá numa tendência de alta clara aqui também em Solana, então a maior probabilidade é da gente formar um fundo ascendente aqui, e quando for a movimentação de alta. Não gostaria de ver Solana perder este fundo aqui, mas qualquer coisa, cara, acima dele, pode inclusive ser uma lateralização pra gente voltar a subir, tá? Então aqui a gente tem um suporte importante também, que se a Solana voltar pode dar repique. Então a Solana tá forte, aqui é tudo zona de investimento pra gente ficar de olho. Qualquer trade, operação que eu vou fazer, eu vou enviar lá no nosso grupo VIP. Galera, por essa análise aqui é só. Se você gostou, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like aqui embaixo. Até o próximo vídeo.